Segunda de Pedro 3:10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A linguagem de Ageu, o céu sendo abalado, o mundo sendo abalado pela chegada de Cristo. O que Ageu anuncia aqui, irmãos, é o que a Bíblia chama de terrível dia do Senhor. O dia que o Senhor Jesus irá voltar para julgar as nações. O dia que de fato toda obra contrária a Deus será desfeita, a qual os poderosos irão tremer diante do Senhor. Nós lemos lá no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, que naquele dia todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Mas a Bíblia chama esse dia, irmão, do terrível dia do Senhor para muitos, porque para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, será um dia de alegria e muito furor. Mas para aqueles que não têm uma aliança com Deus, a Bíblia diz que será um dia de choro e de ranger de dentes, porque o Senhor virá julgar as nações com toda a sua ira. E todos aqueles que se levantam contra a casa do Senhor, todos aqueles que se levantam contra o Senhor e o seu ungido, como diz lá o Salmo de número 2, se não se renderem a Cristo, serão pisoteados por Ele. É esse dia que Ageu está anunciando. É esse dia que ele está dizendo: Zorobabel, um dia esses reinos serão totalmente abalados e destruídos. É o dia do Senhor. É o dia da vinda do Senhor da igreja. Todos esses movimentos, irmãos, que nós temos visto se levantando contra a igreja de Cristo, contrária à palavra de Deus. Todos esses movimentos que se levantam contra o Senhor. E nós temos visto que a igreja está unida a Cristo. Se levantar contra a igreja é se levantar contra Cristo. Se levantar contra Cristo é se levantar contra a igreja. Mas todos esses, irmãos, que se levantam contra o Senhor, todos esses movimentos que você tem visto por aí, essas organizações, o dia delas vai chegar. O dia da prestação de conta vai chegar, onde o Senhor vai de fato destruir todos esses poderes das trevas. Exatamente isso que ele fala para Zorobabel. De fato, irmãos, o império persa vai cair, mas outro império vai se levantar, porque assim o Senhor Deus tem regido a história com toda a sua autoridade. O profeta Daniel diz que ele, desde a eternidade das eternidades, ele muda o tempo e as estações. Daniel capítulo 4. Ele levanta os reis e ele derruba os reis. Ou seja, ele tem autoridade absoluta. Nada acontece por acaso, irmãos. Os inimigos da igreja são levantados pelo próprio Deus, para que Deus demonstre o seu poder. O coração dos homens estão na mão de Deus. Talvez nesse ano nós estejamos muito preocupados como igreja, quem vai ser eleito. Há muitos candidatos que já se demonstram contrários ao Senhor e à sua palavra. Demonstram nas suas ideias, nos seus discursos. Mas não devemos estar preocupados, irmãos, porque aquele que foi eleito está sendo levantado pelo Senhor, para que o Senhor demonstre a sua glória e o seu poder, seja lá ele quem for. Veja que o Senhor levantou Nabucodonosor para levar o povo lá para a Babilônia.
E mesmo Nabucodonosor sendo um ímpio, o Senhor chama ele de servo. Por quê? Porque ele serviu ao Senhor como instrumento de juízo sobre o seu povo. Mas quando o Senhor quis, ele usou um outro rei ímpio, Ciro, a qual ele também chama de servo, porque serviu aos seus propósitos de trazer o povo de volta. É na mão desse Deus, irmãos, que você está. Se nessa noite você tem uma aliança com esse Deus, é na mão dele que você deve estar e você deve descansar. Porque ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele tem autoridade sobre as nações. Ele tem autoridade sobre o coração de cada autoridade. Porque todas elas foram constituídas por ele e vivem debaixo do seu comando. E por isso a igreja deve descansar. Por isso que cada afronta feita ao povo de Deus, irmãos, vai acabar. Todos aqueles que se levantaram contra o Senhor e o seu ungido, aqueles que romperam as algemas, como diz o Salmo 2. E o Salmo 2 ainda termina dizendo: olha, vocês beijem o filho, senão vocês serão destruídos. É exatamente isso que Ageu está dizendo aqui. Que os inimigos da igreja irão cair. Os inimigos do povo de Deus irão cair. O Senhor virá com toda a ira para julgar as nações. E a única coisa que pode proteger você é o sangue de Cristo. É o sangue do Senhor. Irmão, nós devemos descansar, porque o Senhor tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E essa autoridade, ela se concretiza em Cristo.